Bom, agora o exercício da PUC. Antes de começar, por favor, se inscreva aí no canal e compartilhe esse vídeo, porque isso ajuda bastante o desenvolvimento aqui do canal. E não fica pulando o vídeo, coloca em velocidade 2 se estiver muito devagar, porque isso ajuda o coleguinha, né? Se você fica pulando, logo logo, tipo, o YouTube para de sugerir o vídeo, vai ter, enfim, aumenta a gente assinando Responde Aí, ao invés de vir aqui assistir o canal. Nesse exercício, o que acontece? Os materiais não são feitos de elementos puros nem substâncias simples. Sobre misturas e substâncias, é correto afirmar que: letra A. Os componentes de uma substância não podem ser separados por processos físicos. Isso pode acontecer sim, tá? Pode ser separados por processos físicos. Um processo físico é tipo decantação, por exemplo, ou destilação. Tipo assim, você tem duas substâncias, temperatura de ebulição diferente, tipo água e sal. O sal tem a temperatura de ebulição muito maior do que a água. Então a água começa a ferver bem antes que o sal. Então o que acontece? Coloca ali, adiciono calor, temperatura aumenta, a água evapora, eu separo a água do sal, um processo físico. Beleza, então isso aqui não é correto dizer isso. Na letra B, o que acontece? As propriedades de uma mistura não estão relacionadas com as propriedades de seus componentes. Galera, ó, tipo uma mistura, tipo água e sal. Os componentes são água e sal, você tem uma mistura. As propriedades desses dois componentes não estão relacionadas com as propriedades dessa mistura não está relacionada com as propriedades desses componentes. Pode ser um pouquinho complicadinha essa questão. Por quê? A temperatura de uma salmoura, por exemplo, que é a água com sal, é maior do que a temperatura de ebulição da água. Isso porque a temperatura do sal também é um pouquinho maior, né? Então você pode pensar, bom, tem uma relação ali. Mas o que acontece é que as substâncias numa mistura, elas mantêm as suas características, mantêm as suas propriedades, as substâncias presentes numa mistura. Tipo, o sal mantém o seu ponto de ebulição e a água mantém o seu ponto de ebulição, tá? O que acontece é que você vai ter duas substâncias absorvendo aquele calor que você está adicionando no sistema. Tipo, seu fogão tá lá, tá pegando fogo, né? Tá aquecendo a água com sal. Tanto a água quanto o sal tá absorvendo aquele calor. E aí vai demorar um pouco mais para começar a ebulição. Ele vai absorver mais calor, tá? Aquela mistura, mas você não tem uma nova substância com aquilo ali, tá bom? Às vezes pode ocorrer, dependendo da mistura que você fizer, pode ocorrer sim uma reação química e você obtém uma nova substância com propriedades químicas únicas, mas não é o caso de todas as misturas, tá? Algumas misturas, mesmo quando você adiciona calor, não ocorre reação química, elas mantêm as suas propriedades originais, digamos assim, suas propriedades iniciais. Tá, então a resposta aqui é a letra B, tá? Não estão relacionados com as propriedades de seus componentes. Na letra C, por que não pode ser? Ó? Misturas são sistemas heterogêneos e as substâncias são sistemas homogêneos. Existem misturas homogêneas também. A gente acabou de dar um exemplo: água e sal, água e açúcar, enfim. Um, a composição de uma substância é variável? Nesse caso, não confunda a composição de uma substância com a composição de uma mistura. A composição de uma mistura é variável. Tipo, você pode ter 15 gramas de açúcar num litro de água, ou 30 gramas de açúcar num litro de água, ou 500 gramas de água, tanto faz. 500 litros, tanto faz. Então, mas a de uma substância não é variável. A gente viu a lei de Proust. Substâncias são formadas seguindo a mesma proporção, seja simples ou composta, ela vai seguir a mesma proporção, tá? Os elementos químicos numa mesma proporção em massa. As soluções são misturas em que os componentes podem ser separados por centrifugação. Bom, não, porque soluções são substâncias homogêneas e a centrifugação é utilizada quando você tem um sólido ali que pode ser separado utilizando a densidade. Você tem substâncias de densidades diferentes. Então você utiliza a centrifugação para aumentar esse processo, para fazer com que a substância se acomode, se precipite para o fundo mais rápido, tá? Tipo água e óleo, por exemplo, um vai ficar embaixo, outro vai ficar em cima. Se você usa a centrifugação, você faz com que a substância passe logo para baixo, outra passe logo para cima, enfim, né? Aumenta a velocidade desse processo. É isso que acontece. Então isso aqui também não pode ser. A gente tem resposta, letra B. Não esqueçam de se inscrever e compartilhar. Tô estudando muita física agora, sou formado em matemática, então às vezes eu dou uma gaguejada assim, não tem aquela fluência toda que eu tenho com matemática, mas
É legal passar aqui o conhecimento que eu tenho pra vocês em física. Isso também ajuda o canal, enfim, a não deixar de ter vídeo aqui no canal, tá? E a gente vai ficando melhor com o tempo.